Bem, pessoal, esse então é a vídeo resolução da questão exercício número 2. Essa questão possui um erro de digitação. No caso aqui, em vez de sabendo da diferença de potencial da bateria, na verdade é sabendo da corrente elétrica do circuito e da resistência de cada um dos resistores do circuito, determina a diferença de potencial elétrico que alimenta o circuito. Então, assim, nós já sabemos da intensidade da corrente elétrica, sabemos então da resistência de cada um dos resistores, falta então saber a diferença de potencial elétrica deste circuito. E para isso a gente precisa o quê? Se olhar lá naquela nossa tabela, para calcular a diferença de potencial elétrico de um circuito, a gente precisa... deixa eu apagar aqui. Vamos escrever de verde. Para calcular a diferença de potencial elétrico de um circuito, nós multiplicamos a resistência dele pela corrente elétrica que passa por esse circuito. Mas nós temos três resistências que estão associadas em série. O que nós precisamos calcular então é a resistência equivalente. Eu vou fazer aqui em laranja. A resistência equivalente, para colocar no lugar dessa resistência aqui e estar calculando a diferença de potencial elétrico dentro desse circuito. Para calcular a resistência equivalente, nós somamos a resistência de todos os resistores que estão dentro do circuito elétrico. Então, nós somamos a resistência do resistor 1 com a resistência do resistor 2 com a resistência do resistor 3. Então, a resistência equivalente é igual aos 10 ohm desse primeiro resistor, mais a resistência, mais os 8 ohms, não gostei desse aqui, do segundo resistor, mais os 8 ohms do terceiro resistor. Resistência equivalente aqui, então, somando 8 com 8, 16, com 10, 26 ohms. Sabemos, então, da resistência elétrica equivalente. A intensidade da corrente elétrica, eu vou anotar aqui em azul, nós também já sabemos, a questão nos fornece, que é de 4 ampere. 4 ampere. O que a gente faz agora? Agora, nós reescrevemos esta equação, substituindo os dados que nós temos, colocando no lugar do R o valor da resistência elétrica, colocando no lugar do I o valor da intensidade da corrente elétrica. De modo que, agora eu vou fazer aqui nesse canto, vou colocar um pontilhado para dividir. Então, a diferença de potencial elétrico vai ser igual à resistência equivalente, 26 ohms, vezes os 4 ampere. Intensidade da corrente elétrica, então, se eu multiplicar esses 26 ohms pelos 4 ampere, nós vamos identificar então que a diferença de potencial elétrico é de 104. Quando eu trabalho com diferença de potencial elétrico, a unidade de medida é volts, conforme a nossa tabela. Fechou, então, calculamos a intensidade da corrente elétrica, calculamos a diferença de potencial elétrico dentro de um circuito.